Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Que bom que você chegou nesse vídeo. Eu me chamo Francisco, tenho um canal no YouTube chamado Jesus Emanuel. O texto hoje para o nosso estudo está em 1 João, o capítulo é 1 e o verso é o verso 9. Estou com minha Bíblia na mão, convido você a fazer o mesmo para nós acompanharmos a leitura juntos. E o texto nos fala o seguinte, 1 João 1, verso 9, e nos diz assim: Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Esse texto aqui é um texto impressionante porque ele tem algumas informações e nós precisamos entender quais são essas informações que esse texto nos apresenta. O texto aqui está falando sobre confissão e o texto também está falando sobre perdão, né? Sabe o que é impressionante? O texto está dizendo se nós confessarmos os nossos pecados. Você percebe então que eu e você, né, nós temos que confessar os nossos pecados. Agora, a pergunta é: a quem devemos confessar então os nossos pecados? O próprio texto, ele responde. O texto fala bem assim: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo. Quem é que é fiel e justo? A pessoa do Senhor Deus, a pessoa do Senhor Deus. Então, os nossos pecados têm que ser confessados a quem? Confessados a Deus, né? Nós temos que nos dirigir a Deus e confessar os nossos pecados. Quer ver um texto que ele é parecido com esse que nós lemos? Eu convido você aí no livro de Salmos, o capítulo é o capítulo 51 de Salmos, e o verso é o verso 4, que diz assim: Pequei contra ti somente, e fiz o que era mal perante os teus olhos, de maneira que será tido por justo no teu falar. Aqui nós vemos a confissão de Davi de arrependimento pelos seus pecados. E Davi diz assim: pequei contra ti somente pequei. Davi está conversando aqui com quem? Davi está confessando seus pecados a quem? Está confessando a Deus. Davi está conversando com Deus. Davi está abrindo o seu coração a Deus do que ele tinha feito de errado. Você percebe então a importância de nós confessarmos o nosso pecado a Deus, abrir o nosso coração a Deus, expressar a Deus o que nós fizemos de ruim. Mas veja só, se nós devemos confessar os nossos pecados a Deus, e quem nos perdoa então? No próprio texto que nós lemos em 1 João 1,9, você percebe que o texto fala assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar, né, todo o pecado. E também fala sobre toda a injustiça. Então, quem pode perdoar os nossos pecados? O Senhor Deus. Quer ver um texto bastante interessante da palavra de Deus que confirma isso? Eu convido você, aí em sua Bíblia, procurar o livro de Miqueias. É um livrozinho pequeno, no Antigo Testamento, mas esse livro, ele tem uma informação para mim e para você. O livro de Miqueias, capítulo é o capítulo 7 de Miqueias, e o verso é o verso 18. Veja só o que diz Miqueias 7,18. Quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e se esquece a transgressão do restante da tua herança. O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Quem, Senhor, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas. Você percebe então? Quem pode perdoar os nossos pecados? É Deus. Então, nós corremos para Deus, nós abrimos o nosso coração para Deus, confessamos os nossos pecados, porque estamos arrependidos. Então, o Senhor Deus Todo-Poderoso, Ele nos perdoa os nossos pecados. Sabe, meu amigo, minha amiga,
Nós vemos aqui que não existe um homem na terra, um sacerdote, que tem essa função de Deus, porque a Bíblia fala assim: quem, ó Deus, é semelhante a ti? Não existe. O único que podemos confessar os nossos pecados e o único que pode perdoar os nossos pecados é o Senhor Deus. Mas veja só, será que entre nós e Deus existe alguém que intercede? Será que existe um intercessor quando nós confessamos os nossos pecados diante de Deus? Eu convido você a irmos no livro de 1 João, novamente, e eu convido você a irmos no capítulo 2 de 1 João, e o verso é o verso 1, que nos diz assim, veja só: Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. Se todavia pecar, há alguém, temos um sumo sacerdote ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Você percebe que o texto está dizendo que nós temos, um sumo sacerdote. E esse sumo sacerdote, ele é o nosso advogado. E quem é esse sumo sacerdote? O texto fala: Jesus Cristo, o justo. Sabe, meu amigo, minha amiga, quando nós cometemos um pecado diante de Deus e nós nos arrependemos desse pecado, aqui está a pessoa de Jesus, o nosso intercessor, o nosso advogado, que se coloca diante do Pai e intercede por nós. Imagine a cena, imagine Jesus diante do Pai, intercedendo por nós, dizendo o seguinte: Pai, perdoa-lhes, porque eu morri por eles. Imagine Jesus mostrando as suas marcas que foi feito na cruz. Perdoa-os, Pai, porque eu morri por ele. E quando o Pai ouve então esse pedido do Filho, o Pai então nos perdoa. Sabe, meu amigo, minha amiga, o único intercessor que está no céu, que intercede por mim e por você, é o Senhor Jesus. Foi Ele que morreu na cruz por nós. Foi Ele que sacrificou na cruz por nós. E nós devemos ir ao Pai e pedir perdão, tendo a certeza que o Pai vai nos perdoar. Aqui na terra, nós não temos uma pessoa que pode interceder por nós. Nós não temos aqui na terra um sumo sacerdote que pode ouvir os nossos pecados e perdoar os nossos pecados. Nós não temos. Segundo a Bíblia, essa pessoa que ouve os nossos pecados e pode perdoar os nossos pecados é o Senhor Deus. E segundo a Bíblia, o único intercessor diante do Pai por nós é a pessoa do Senhor Jesus. Se você cometeu uma falha diante de Deus, corra para Ele. Peça perdão a Ele. Faça de Davi as suas palavras: pequei contra ti somente pequei. E tenha certeza que o Deus grandioso de perdão irá lhe perdoar. Irá fazer de você uma nova criatura. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Eu convido você nesse momento a curvar sua fronte e vamos conversar com Deus. Amado Senhor Deus, cuide dessa pessoa de uma maneira toda especial. Que ela possa entender nesse momento que o único ser que pode ouvir os nossos pecados e perdoar os nossos pecados é o Senhor Deus. E também o único ser que pode interceder por nós é o Senhor Jesus, que foi morto na cruz. Obrigado por essa oportunidade, esse estudo da Tua Palavra. Fica com essa pessoa. Obrigado por tudo. Te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus abençoe você e até mais uma próxima.